O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos corrigir esse exercício aqui, que ele fala assim: calcule o valor da expressão seno de 7π sobre 6 mais tangente de 5π sobre 4 dividido pelo cosseno de 5π sobre 3. Bom, isso aqui, muita gente quando vê um exercício desse, surta, né? A pessoa surta, fala, nossa, é um exercício dificílimo, um exercício que só quem é da NASA consegue resolver, não sei o quê. Mas não, tá? Vamos ver que não é um exercício complicado. É um exercício que a gente tem que reduzir todos aqui, né, todos esses arcos pro primeiro quadrante, né, fazer a redução pro primeiro quadrante, calcular, vai obter um valor, né, da redução do primeiro quadrante, substituir aí e acabou. Resolveu o exercício, tá? Não é nada difícil. Vamos ver. Olha só, aqui a gente tem 7π sobre 6. Aí eu falei pra vocês, né, que eu não ia colocar os graus. Eu ia falar que a gente daqui... Eu falei já em vídeos anteriores, né, que a gente ia começar a trabalhar só com radiano. Mas eu tô sendo legal, né, eu não quero prejudicar ninguém, não quero fazer disso aqui ser um peso pra ninguém. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, em vermelhinho o grau, né, ó, 7π sobre 6 é a mesma coisa que 210 graus. 210 graus, né, está no terceiro quadrante. Então, a gente vai usar aquela fórmula da redução ao primeiro quadrante. Então, ó, seno de 7π sobre 6, você não precisa mais escrever lá de uma outra forma o seno de 7π sobre 6 para aí poder achar a primeira determinação. Agora a gente vai começar a utilizar aquela fórmula que a gente já achou, né, que a gente já descobriu. Quando a gente tem o seno de um ângulo no terceiro quadrante, o seno ele é negativo, certo? Ó, eu até fiz aqui esse ciclo trigonométrico pro outro exercício, mas eu vou até utilizar também. A gente tem aqui o seno, temos o cosseno e temos aqui a tangente. O seno a gente olha aqui no eixo Y. Então, se você pegar algum valor, né, algum ângulo que esteja no terceiro quadrante, ó, o terceiro quadrante é isso aqui, né, esse é o terceiro quadrante. Se você pegar um arco aqui no terceiro quadrante, você faz a projeção para o eixo dos senos, ó, e o seno vai estar abaixo do eixo X. Então, o seno ele é negativo. Então, a gente vai pegar o oposto, né, ó, o seno fica negativo, menos o seno de 7π sobre 6, né, que é o arco que a gente tem aqui, ó, 210 graus, menos 180. Lembra? É sempre assim. A primeira, o ângulo, desculpa, a primeira não. O ângulo que você tem menos π, né, menos 180 graus. Então, tira o mínimo múltiplo comum aqui. Eu não tirei por causa que eu não tenho muito espaço aqui. Se eu fosse fazer tudo, eu ia ter que usar a outra parte da lousa e não ia dar para fazer outro exercício, tá? Então, tira o mínimo múltiplo comum daqui, você vai ver que vai dar π sobre 6. Então, vai ficar menos o seno de π sobre 6. Quem é π sobre 6? 30 graus. Então, vai ficar menos o seno de 30. Quem é o seno de 30? Meio. Só que como tem o sinal de menos aqui, vai ficar menos meio, certo? Bom, agora o próximo aqui, ó, 5π sobre 4. Já fizemos a primeira determinação do 7π sobre 6, agora é do 5π sobre 4. Então, ó, o 5π sobre 4 é o 225 graus. Também está no terceiro quadrante, 225 graus. Só que agora é a tangente, né, ó. Então, vamos lá. No terceiro quadrante, que é esse daqui, a tangente, ó, ela é refletida aqui para cima, né, ó. Na hora que a gente calcula a primeira determinação, ela vem aqui pro primeiro quadrante e ela é refletida aqui para cima. Então, a tangente, ela é positiva, né? Então, não vou colocar nenhum sinal nela. Então, vai ficar tangente de 5π sobre 4 é igual a tangente de 5π sobre 4 menos π, né? Menos o 180. Tirando o mínimo múltiplo comum aqui, vai dar π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus e a tangente de 45 graus é 1, certo? Bom, aí por fim a gente tem aqui, ó, o 5π sobre 3, que agora é o cosseno, né? Então, 5π sobre 3 está no quarto quadrante.
Aí, se você se lembrar das aulas passadas, né, aqui no quarto quadrante, a gente já utiliza o valor lá de 2π menos o valor do arco que a gente tem, né? Então, o cosseno aqui no quarto quadrante, né? Aonde que a gente olha para o cosseno aqui? A gente tem um arco aqui, a gente faz a projeção aqui para cima e o cosseno é positivo. Então, também não vai ter nenhum sinal de negativo. Então, cosseno de 5π sobre 3, né? Que é o 300 graus, ó. É igual ao cosseno de 2π menos 5π sobre 3, né? No quarto quadrante, tanto seno como cosseno e a tangente, na hora da gente calcular a primeira determinação positiva, a gente faz 2π menos o valor do ângulo que a gente tem. Por que que a gente usa 2π e não π quando a gente está aqui no terceiro quadrante? Porque se a gente usar isso, vai ficar um número menor, né? O 180 com um número maior e aí vai dar um número negativo. Então vai ficar, não vai ser preciso, né, o valor da primeira determinação positiva. E tem que ser um valor positivo, né? Porque o próprio nome já diz, primeira determinação positiva. Ó, este valor tem que ser positivo. Aqui não, esse valor, certo? Então vamos lá. 2π menos 5π sobre 3, você calcula aqui o MMC, faz as contas, vai ver que vai dar π sobre 3. Π sobre 3 é 60 graus e o cosseno de 60 é meio. Aí agora a gente faz aquilo que eu falei, ó. Você pega aqui a equação que a gente tinha, né, ó. Seno de 7π sobre 6 mais a tangente de 5π sobre 4 dividido por cosseno de 5π sobre 3 e substitui pelos valores que a gente descobriu. Quanto que vale o seno de 7π sobre 6? A gente calculou a primeira determinação positiva e vimos que ele vale menos meio. Então você vem aqui, ó, substitui o seno de 7π sobre 6 por menos meio. Certo? Quanto que vale a tangente de 5π sobre 4? A gente fez a conta aqui na primeira determinação positiva, vimos que deu π sobre 4 que vale 1. Então a tangente de 5π sobre 4 vale 1. E o cosseno de 5π sobre 3, a gente calculou aqui, ó, cosseno de 5π sobre 3 deu meio. Então eu venho aqui e substituo. Aí agora é só eu resolver. Menos meio mais 1 dá meio. Dividido por meio dá 1, né? Meio dividido por meio, 1. Ok? Então, o valor dessa expressão aqui é 1. Viram? Não é difícil, né? Fizemos aqui a primeira determinação positiva de todos, né? Utilizando a fórmula lá que a gente teve. E conseguimos descobrir os valores, certo? Nada complicado. Bom, agora olha aqui. Em cada item, determine a quais quadrantes a extremidade de alfa pode pertencer. Olha só, a gente tem que ler o exercício e interpretar. Ele está falando para determinar a quais quadrantes a extremidade de alfa pode pertencer. Não está falando determine a quais quadrantes a extremidade de alfa pertence. Não. Tá falando pode. Ó, vou botar bem perto aqui para todo mundo enxergar bem. Ó, tá dando para enxergar? Tá escrito pode, né? Muito bem. Então a gente tem aqui cosseno de alfa igual a menos 2/3. Esquece o valor. Pensa no sinal. Cosseno de alfa igual a menos 2/3, isso daqui a gente está falando de um cosseno negativo. Quais são os quadrantes em que o cosseno é negativo? No segundo quadrante e no terceiro, né? Porque o cosseno, ó, é a linha do x aqui. E o cosseno ele é negativo aqui, né? Ó, no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Então, cosseno de alfa igual a menos 2/3. A extremidade dele pode estar no segundo ou no terceiro quadrante. Seno de alfa igual a meio. Meio é um valor positivo. Então você vem aqui, olha, quais quadrantes o seno é positivo? No primeiro e no segundo, né? Ó, o seno é essa medida aqui. Eu vou até escrever isso aqui. Pegar uma outra cor para ficar mais fácil, ó.
Aqui é o seno. Aqui é menos seno. Aqui é o cosseno. Aqui é menos cosseno. Aqui é tangente. E aqui é menos tangente. Pronto, agora fica mais fácil assim. Que aí tá aí os sinaizinhos, certo? Esse segmento é do seno. Esse segmento é do seno também, só que negativo, né? Porque tá abaixo do eixo X. Cosseno negativo, cosseno positivo, tangente positiva, tangente negativa. Pronto. Então, seno de alfa igual a meio. Meio é um valor positivo e o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Tangente. Tangente de alfa igual a 2. 2 é um valor positivo. Quais são os quadrantes em que a tangente é positiva? Tangente é positiva no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, né? Porque no terceiro ela é refletida aqui para cima. E no primeiro ela é refletida para cá também, certo? Então a tangente é da extremidade de alfa, pode pertencer ao primeiro ou ao terceiro quadrante. Seno de alfa igual a menos 3/7. Aonde que o seno é negativo? Em quais quadrantes? No terceiro e no quarto, né? Ó, que o seno aqui é negativo. Então, terceiro ou quarto. Tangente de alfa igual a menos 5. Aonde que a tangente ela é negativa? No quarto quadrante aqui, né? Ó, e no segundo quadrante. Então, segundo ou quarto, a extremidade de alfa aqui é negativa. E o cosseno de alfa igual a 1/4, o cosseno é positivo. Então, quais são os quadrantes em que o cosseno é positivo? Primeiro e quarto quadrante, né? Ó, que o cosseno aqui é positivo, certo? Então, também tem que saber fazer essa leitura do ciclo trigonométrico para poder resolver esse tipo de exercícios.